Olá, criadora, bem-vinda. Espero que estejas maravilhosa. Hoje venho falar-te sobre como criares uma estrutura na tua vida por forma a fazeres o que realmente queres. Então, eu quero partilhar contigo uma altura da minha vida em que eu não tinha limites nenhuns e eu estava completamente exausta. Isto foi mais ou menos há uns 12 anos atrás. E eu lembro-me de um episódio muito importante que foi eu estar no avião a fazer uma viagem durante a noite e estar a trabalhar, porque ia ter uma reunião super importante no dia a seguir com impacto, como consequência, se não ocorresse mal, muito importante para a empresa onde eu estava. Eu lembro-me de estar a sair de um sítio em que eu já tinha feito um trabalho enorme de preparação para aquele evento e depois apanhar um avião e ir toda a noite a trabalhar para chegar às 9 da manhã, ter uma reunião noutro país daquele impacto profundo. E eu lembro de já estar tão cansada a fazer aquilo e ao longo daquele período eu sentia mesmo exausta. Eu sentia que, por mais que eu fizesse, havia sempre mais para fazer e, claro, depois a criação começa a ser essa, porque é isso que nós estamos a emitir, não é? E então eu senti mesmo, naquele momento, naquela altura, eu tinha divorciado há pouco tempo e para mim era tão importante aquele trabalho e eu não tinha absolutamente limites nenhuns. Tudo o que era para fazer, eu fazia, não interessava a hora, não interessava o quê, era só vem, 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 vem. E mesmo que fizesse tudo, parecia que havia sempre mais coisas para fazer, havia chamadas por responder, havia e-mails por responder, havia decisões por tomar, apresentações para fazer. Era imenso, imenso, imenso. E apesar de, ao longo dos anos, as coisas terem transformado tanto na minha vida, então, em termos profissionais, desde eu ir trabalhar para um edifício incrível, para mim, o melhor edifício do Dubai, onde eu estava, e no dia em que eu comecei a trabalhar, ter uma caixinha de chocolates para mim, pormenores assim, completamente maravilhosos, que mostram uma diferença de jornada tão gigantesca. A verdade é que este sentimento de exigência e de constante ficar aquém, parece que falta sempre alguma coisa, que mais que a pessoa faça, isto ainda não está, e isto pode ser desde a comida, imagina que faças compras todas no continente ou noutro sítio qualquer, e depois falta o leite, ou falta o queijo, ou qualquer coisa assim, ou então que fizeste tudo num projeto ou fizeste tudo numa área, mas parece que faltava aquela coisa, que havia um sentimento sempre de ficar aquém da expectativa. E então eu queria te trazer essa mudança, porque a mudança para mim só aconteceu quando eu compreendi a estrutura que eu precisava trazer à minha vida. Então, independentemente das mudanças todas que eu fiz na minha vida e o estabelecimento de limites para não ir para além dos meus limites, e tantas coisas positivas foram acontecendo, havia na mesma um sentimento de não fazer o suficiente, ou de faltar sempre qualquer coisa, ou de ficar aquém. E então a tentativa permanente de tentar apanhar todas as bolas fazia com que eu ficasse exausta. E nessa exaustão já não havia espaço para eu poder fazer aquilo que me inspirava e que me deixava feliz. E esta trajetória, esta mudança, é o que eu venho partilhar contigo hoje. Uma estrutura, alicerces, fundações para que possas passar para o próximo nível da tua vida, que é o de inspiração e expansão. Então, se te sentes assim, a imagem que me ocorreu foi mesmo o fundo de uma pirâmide em que há tantas bolas a saltar de um lado para o outro, coisas a vir, coisas a ir, que a pessoa está ali no meio a apanhar com aquilo e tenta fazer uma e tenta fazer outra. Era assim, pelo menos, que eu me senti e que eu me senti durante muito tempo. E depois essa exaustão de apanhar as bolas, ela, claro, acabava por acontecer. E os dias repetiam-se, 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 porque apesar de eu sentir o cansaço, eu não parava. Eu pensava só, é só mais isto, porque se eu fizer isto, então vou estar livre. É só mais isto, eu faço mais isto, é só mais isto, ou é só mais esta refeição, ou é só mais este e-mail, ou é só mais este projeto, ou é só, ou é só, ou é só. Então este é só como se, ao fazer isso, então eu pudesse. E este é sempre o mesmo
a mesma limitação quando nós achamos que se, então, isto não é verdade. Não é preciso acontecer nada para então acontecer outra coisa. É preciso haver uma mudança, sim, mas interior, dentro de nós. Resolver o nosso conflito interior para que o conflito se resolva externamente. Se eu tenho estas bolas todas, por exemplo, há 12 anos atrás eu não tinha limites nenhuns na minha vida, nenhuns. Eu sentia que eu não podia dizer que não. Se eu dissesse que não, eu ia à vida, era o que eu sentia. Eu sentia que tinha que atender a tudo. Não interessava o que é que era, se era profissional, se era pessoal, era só fazer, 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 fazer. E quando nós estamos neste sentimento de bolas por todos os lados, a cair por todos os lados, é claro que vamos tentar agarrar isso, tentar cumprir tudo e depois vem exaustão e exaustão. Depois, dependendo do grau que nós passamos os nossos próprios limites, então depois começa a ter um impacto cada vez maior, negativo na nossa vida, ao ponto de poderes começar a ter desânimo, a já não teres felicidade com as coisas como tinhas, a sentires que os teus sonhos estão demasiado longe. Pronto, ou seja, é importante compreender onde é que estamos em termos destas bolas, não é, da nossa vida. E para mim, a imagem que eu sinto é a base da pirâmide. E nesta base da pirâmide, apesar das coisas serem super importantes, elas não podem ter as bolas todas destruturadas a saltar de um lado para o outro. Isso acontece quando nós não paramos essas bolas. Elas parecem imparáveis e descontroladas, mas a verdade é que nós temos esse poder. E eu quero partilhar contigo como é que isso mudou para mim. Então, um exercício que eu adoro fazer é o exercício de me conectar com a minha visão, daquilo que eu quero transformar na minha vida, e conectar com a parte de mim que já está a viver isso. Já está a viver aquilo que eu quero viver. Então, eu faço um exercício de journaling, começo a fazer escrita livre, em que eu começo a escrever exatamente a Rita que já tem a transformação que quer na sua vida e começo a escrever como é que ela é, e é muito incrível a conexão brutal que existe com esta parte e assim que tu começas a escrever. Tu consegues ver tudo, perceber tudo, sentir tudo. É como se estivesses quando sonhas em que tu sabes exatamente tudo o que está a acontecer, tudo o que a pessoa está a pensar, a energia que ela emite, etc. Então, quando eu comecei a escrever essa conexão com a minha visão, eu percebi que ela simplesmente não tem este problema. Não há bolas na vida dela a saltar de um lado para o outro. E eu comecei a perceber, mas porquê é que ela não sente? É que nem sequer sentia. O que eu vi é uma parte de mim que estava completamente em amor, inspirada e em expansão, a fazer aquilo que mais a realizava. E aquela segurança era tão grande que eu fiquei mesmo perplexa. Aquilo era brutal, era outro nível, outro patamar, o próximo nível. E eu percebi que é o segundo nível da pirâmide. É o nível em que tu fazes as coisas que te inspiram, as coisas que te fazem feliz, só que eu tinha mesmo a sensação que não era possível, como se eu me tivesse sempre a sentir puxada, puxada, puxada pelas responsabilidades, por aquilo que eu tinha que fazer, por aquilo que faltava, e só depois é que eu então ia conseguir fazer algo diferente. E nesse momento em que eu vi essa visão, e por isso é que eu adoro este exercício, que é mesmo espetacular, porque ao escreveres esta parte de ti, tu consegues compreender exatamente o que é que difere de ti neste momento na tua vida e qual é a ação que tu tens que tomar. Então eu percebi, esta parte de mim tem a vida completamente organizada. Não há nada fora de lugar na base da pirâmide. E então eu percebi que as coisas que eu tinha que fazer, elas não estavam bem planeadas, elas não estavam bem estruturadas. Eu não pegava nelas a dizer, ok, isto é tudo o que eu tenho que fazer nesta área, por exemplo, na área pessoal, na área da alimentação, na área dos transportes, na área dos projetos, na área das rotinas, como se as coisas fossem aparecendo uma e outra vez, e são coisas tão simples como marcações, fazer as coisas atempadamente, dizer eu vou ver a minha agenda, organizar as compras de outra forma, são coisas muito simples, mas são passos que simplesmente transformaram
aquele descontrole de bolas que vinha de toda a parte e que eu sentia que tinha que socorrer tudo e atender a tudo, claro que tem a ver com as nossas crenças limitadoras, como é óbvio, e com tudo aquilo que nós achamos que temos que fazer, condicionadas, não é? Pelo medo de perder, ou pelo medo de desiludir, ou o medo de não ser suficientes, não é? Pronto, isto é outro, as raízes, mas hoje vou falar mais especificamente da forma de transformar isto. Então, aquelas bolas todas, elas não precisam de estar completamente descontroladas. Existe uma forma, uma energia de estruturar a nossa vida e de, sim, adotar novos comportamentos que vão requerer coragem da nossa parte, como dizer não, como estabelecer limites, como dizer não posso, só posso daqui a 2 semanas. Esta para mim era o fim. Não poder fazer logo uma coisa ali, não poder falar logo, não poder estar disponível logo. Então, esta estruturação tem a ver com nós, primeiro, reconhecermos os nossos limites, não é? Reconhecer aquilo que podemos efetivamente fazer que traz qualidade à nossa vida. E depois de reconhecer os nossos limites e preenchermos tudo aquilo que é importante para nós nesta base da pirâmide, que é aquilo que nos permite viver as praticalidades da vida, não é? Então nós procurarmos ajuda ou estruturarmos de uma forma em que possamos receber ajuda para fazer tudo o resto. E isso muitas vezes requer mudanças de comportamentos, mudanças de hábitos, mudanças da forma como vemos as coisas. Por exemplo, para mim, eu gostava de ter sempre as coisas muito perfeitas, mas eu percebi que não é preciso estar tudo tão perfeito como eu gostava de ver. Então, é preciso, para estruturar, é preciso reposicionar algumas das coisas da nossa vida e ver as áreas da nossa vida que nos trazem pressão, para então perceber, ok, no meu trabalho o que me traz pressão, mas as minhas bolas a saltar são estas, na minha vida pessoal ou na minha agenda pessoal, as bolas que estão a saltar são estas, nas ocorrências do dia a dia, naquilo, pronto, no funcionamento da vida do dia a dia, os transportes, os horários, as rotinas, a alimentação, todas essas coisas. Onde é que estão as bolas, não é? Em todas estas áreas e o que é que eu posso fazer para que isto não só esteja estruturado, não é? Esteja de uma forma em que depois anda sobre rodas, como também deixe de ser uma pressão para passar a ser um prazer. Então, eu vou dar um exemplo, ele é super simples, mas eu sentia, por exemplo, sempre que faltava alguma coisa em casa, faltava pão, ou faltava isto, ou faltava aquilo. Então, era mesmo aquele exemplo de eu ir às compras, comprar tudo e, oh meu Deus, faltava, claro, porque a minha visão, não é? A minha visão, a minha crença limitadora é para aí que me levava. Apesar de eu fazer tudo, faltava sempre qualquer coisa, não é? Pronto, é sempre importante perceber a parte inconsciente. Mas então, o que eu decidi foi, eu vou 3 vezes por semana às compras de manhã, e nessas 3 vezes por semana eu compro exatamente tudo o que toda a gente gosta. Então, para mim, é uma maravilha hoje em dia. Eu tenho aqueles 3 dias, eu vou de manhã e eu compro tudo o que as pessoas gostam, as coisas estão super quentinhas, super fresquinhas, trago as coisas mesmo boas, não é? Pão quente. E é um exemplo super simples, mas trouxe-me tanta paz e não só é uma coisa que me permite estruturar e organizar a minha vida de forma a que não esteja a faltar nada, e também me dá prazer. Eu passei a gostar de ir às compras, eu passei a gostar de trazer mimos, de fazer coisas boas, bonitas, às vezes trazer uma surpresa, trazer uma coisa especial, porque eu tenho aquele tempo e aquele tempo é dedicado a uma parte muito importante da minha vida, que é uma alimentação saudável, com coisas que eu gosto e com coisas que todas as pessoas gostam. Então é pegar nessas bolas, não é? Que tu vês a saltar à tua volta, que parecem descontroladas, que falta sempre, que não se sabe para onde é que vai e porque é que isto está sempre a acontecer. Por exemplo, outra coisa que me acontecia era as, eh, na agenda, eu tinha dificuldade em dizer que não podia ou que não tinha, ou que já tinha uma semana muito cheia. Então eu acabava por enfiar as coisas umas em cima das outras e depois, claro, isso fazia com que eu ficasse mais cansada e tivesse lá estar menos tempo para as coisas que estão mais alinhadas com o meu propósito, porque se calhar era uma coisa que podia ser resolvida noutra altura ou resolvida de forma melhor se já tivesse sido pensada com antecipação e estrutura. Então, por isso é que é tão importante esta mudança e para mim foi tão importante porque mesmo que desde há 12 anos para cá, naquele momento em que eu estava mesmo
exausto e a fazer tudo, tivesse melhorado tanta coisa em termos da minha qualidade de vida profissional, a minha qualidade de vida em termos do meu tempo e do meu espaço, a verdade é que eu ainda sentia aquelas bolas em áreas da minha vida. E foi nessa transição, quando eu olhei para esta visão, e eu percebi tão claramente a minha parte de baixo da minha pirâmide tem que estar totalmente organizada. Organizada por forma a que eu possa, então, dedicar-me em alinhamento àquilo que é o mais importante. O tempo de qualidade com a família, o tempo de qualidade com as pessoas, planeamento, fazeres o teu propósito, aquilo que tu mais gostas, cumprir a tua missão. E se ainda sentes que não estás a cumprir a tua missão porque não estás em total alinhamento, o que é que te faz feliz e o que é que te leva lá, não é? Os teus agradecimentos, aquilo pelo qual estás grato, é sempre o que nos leva para o nosso caminho de amor e de expansão. Então eu percebi que esta mudança é mesmo fundamental. Estruturar a nossa vida para nós podermos então dar esse salto. E depois, por último, não é? No cume da pirâmide estará então a tua expansão, aquilo que é o teu propósito, a tua visão, aquilo que tu vês, que é mesmo o sítio onde tu queres chegar em potencial completo, que está sempre, claro, a expandir e a aumentar, porque é mesmo essa a nossa natureza, mas aquele farol, aquela estrela guia, que é aquilo que tu queres. E então, se eu vir isto enquanto estes níveis, não é? Nós vemos que o primeiro nível, se for bem estruturado, é um grande trampolim. É um grande trampolim para viveres a vida que te faz feliz, para viveres as coisas que te fazem feliz e para começares a ter um sentimento de preenchimento que transborda. E isso para mim foi super importante, foi compreender que eu estava a dar num sítio em que estava a escoar, não é? Quando há 12 anos atrás eu já não tinha energia e eu continuava a dar, a dar, a dar. E é muito importante compreender este conceito que eu falo várias vezes, que é preciso transbordar para dar. E então, quando a pessoa está numa base de pirâmide muito disfuncional, então vai ser muito difícil transbordar, porque a pessoa está sempre a, a socorrer ou a tentar fazer coisas em cima do joelho, à última da hora, etc. Então, esta mudança para mim foi mesmo fundamental, esta estruturação. Então, a base da pirâmide, o meio da pirâmide, então, é a ação inspirada e o cume da pirâmide é a expansão. Esta transição é super importante. E no meio disto tudo, eu agora estou a ler um livro da Natasha Graziani e é incrível porque ela tem um exercício de organização que é exatamente 3 níveis da pirâmide, em que no primeiro nível tu pões tudo aquilo que é mesmo quando, quando a pessoa está pronta, depois aparecem logo as coisas. É incrível que é exatamente a mesma visão que eu tive e exatamente este exercício dela que se coadunam perfeitamente. Então, o livro, se ainda não leste, deixa-me eu aqui abrir, é Be It Until You Become It, da Natasha Graziani. Ela tem exatamente este exercício que é um pouco, pronto, são 3 níveis, no caso dela é um pouco diferente, mas tu escolhes aquilo que queres fazer, que é o meu convite para este podcast, que é o primeiro nível, tu escreves as funcionalidades da tua vida, tudo aquilo que tu tens para fazer, por forma a que comeces a fazer isso mais, ou seja, fazes logo isso para depois poderes passar para as outras coisas. No meu caso, o que eu sugiro é que tu estrutures toda essa parte, estrutures essa área da tua vida por forma a poderes saltar etapas. Não, já não tem a ver com a quantidade de coisas para fazer, mas a otimização das coisas que tu tens para fazer. Pensar qual é que é a melhor forma de eu fazer isto de forma consistente, com prazer e que seja sustentável. Eu possa fazer isto para sempre. Depois, o segundo nível é onde tu pões as coisas que estão alinhadas com a visão que tu vês em cima, não é? A tua inspiração, aquilo que tu queres para a tua vida. E o último nível, no caso dela, também é uma ideia muito gira, que é pôr as tuas ideias, ou seja, o que ainda está em formato de ideia, por exemplo, escrever um livro ou assim algo que ainda é só uma ideia que ainda não conseguiste, ou não queres, ou surgiu agora,
algo que vais querer pôr em prática, mas que hoje não passa de uma ideia. Portanto, esses são os 3 níveis da pirâmide dela, então eu achei super giro que aquela ferramenta veio, e para mim o que eu vejo é estruturar a base da pirâmide de forma a que aquelas bolinhas sejam todas esperadas. Já sabia que tu vinhas aí, e hoje é segunda-feira, e eu vou cuidar de ti antecipadamente, já não vou ser surpreendida. Então, mesmo que apareça uma bola ou outra, tu já vais ter muito mais disciplina para dizer que não, já sabes quais são as tuas prioridades, o que é importante para ti, e que tudo o resto tem que vir depois desta base, depois desta estrutura estar completamente feita. Feita e defendida por ti, não é? Isso também é o mais difícil, é depois implementares estas decisões, porque não vais agradar a todas as pessoas, mas é assim que nós integramos as nossas sombras e que evoluímos. Depois, no segundo nível, tudo o que te inspira, as aulas de dança que queres fazer, aprender espanhol, seja o que for, as coisas que não só te trazem gozo à vida, te ligam novamente à tua felicidade, porque isso também é outra coisa que ouvimos quando passamos muito tempo na pirâmide baixa, então depois acontece esta coisa de eu já não me sinto tão feliz como era, e eu assisto muito, e não é que a pessoa não se sinta tão feliz como era, a pessoa não está a fazer as coisas nem a viver a vida de forma a que lhe traga a felicidade que ela quer. Os nossos desejos é aquilo que nós devemos seguir, não é? E não as nossas obrigações. Então é quase como se fosse o nível 1 são as obrigações e o nível 2 são os nossos desejos, a nossa expansão, e claro que nós precisamos dos dois, e os dois são ótimos em equilíbrio. Então, esta segunda parte é a parte, quando começas a mergulhar, nesta parte é mesmo incrível porque é aquilo que te traz alegria, os relacionamentos, as coisas mais importantes da tua vida, as várias dimensões da tua vida, aquilo que tu queres fazer, o que tu queres aprender, o que tu queres evoluir. E, por exemplo, se tu tens o teu emprego, ou tens um negócio, ou queres estudar, quais são as coisas que eu vou fazer, que eu vou pôr aqui, que são importantes para mim. E outra coisa que eu adoro desta estruturação em pirâmide é que podes fazer isto para um ano, podes fazer isto para uma semana, podes fazer isto para um dia. É mesmo incrível. És tu que escolhes. E podes ter uma visão de longo prazo, quais são as coisas mais importantes para mim na minha vida neste momento, se estás a mudar de ano ou se é o teu aniversário. Ou então tu podes fazer todos os dias, ou podes fazer semanalmente ou mensalmente. E eu adoro isto porque eu gosto imenso de ver as coisas no curto prazo e no longo prazo. E por último, é mesmo ou as ideias, ou então, no meu caso, haver mesmo aquela visão, o poder dos nossos símbolos, o poder daquilo que queremos criar para a nossa vida, para termos a ação inspirada. Ou seja, é muito importante nós não fazermos por fazer, ou seja, não tentarmos adivinhar o como, mas fazermos ação inspirada. Então, por exemplo, quando eu fiz este exercício pela primeira vez e vi a minha visão e comecei a escrever, aquela ação que eu decidi estruturar a minha base de pirâmide foi porque, ao vê-la, eu senti aquela energia. Aquela energia ter tudo sob controle, e controle no sentido de estar sobre rodas, não é? E de estar dedicada àquilo que eu gostaria de fazer na minha vida. Então, essa energia é que me inspira. Porque se nós tentamos resolver as coisas do sítio onde nós estamos, ou seja, se estivermos no meio das bolas, com a energia do meio das bolas, e estivermos a tentar libertar-nos das bolas, não vamos conseguir. Apesar de fazermos uma coisa aqui e outra ali, por isso é que os dias passam e a pessoa parece que não sai do lugar, não é? Porque a ação não é inspirada. A ação é uma fuga, é o querer fugir de alguma situação, de como ela está, de uma coisa negativa. Isso nunca funciona, não é? A ação tem que ser inspirada por algo maior, por uma parte de nós maior, por uma visão maior, por um novo patamar da vida. E quando nós nos deixamos inspirar pelo resultado final, por aquilo que é o que nós queremos criar para a nossa vida, então a resposta ela vem. Ou seja, eu na minha visão eu não vejo uma Rita a fazer, a tratar de uma bola, eu vejo a vida dela sem bolas, não é? Sem aquelas bolas a saltitar. Quer dizer, a vida tem muitas bolas, não tem as bolas a saltitar descontroladas, não é? Então, essa inspiração, não é? É que traz uma nova ação. E é muito importante que as ações que tu escolhes para pôr na tua vida sejam ações inspiradas por essa nova energia, por essa nova forma de estar, pela tua própria visão.
e perceber o que é que eu tenho que transformar na minha vida hoje para estar nesse caminho dessa visão. Isso é ação inspirada, é ação de expansão, apesar de não ser uma ação fácil, não é? Quando nós nos reposicionamos na vida, as ações não são fáceis, temos que dizer não às pessoas, temos que fazer coisas diferentes do que as pessoas estão à espera que façamos, não é? Isso é difícil e é isso que a vida nos está sempre a pedir a todo momento, não é? De evolução para evolução. Então, este é o meu convite deste podcast de hoje, é que tu faças a tua própria pirâmide, que a adaptes ao teu estilo, que escrevas as coisas que fazem sentido para ti, e pode ser anual, pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser para hoje mesmo. Vê o que é que faz sentido para ti e estrutura a tua vida e começa a dedicar-te mesmo àquilo que te faz feliz, porque é isso que te vai permitir transbordar e, ao transbordar, dar sem limites e viveres a vida que efetivamente queres viver. Um grande beijinho.